nessa parte da ocupação da população na cidade, porque a população ela se manteve, parece que alienada da cidade. No momento que você começa a proporcionar ao cidadão um convite ao passeio, as pessoas ocupam a cidade, o espaço público. Então, por exemplo, a questão das calçadas. Calçada é um problema gravíssimo na cidade de São Paulo. Para quem já sofreu alguma cirurgia, porque muito quando se fala da acessibilidade se pensa em cadeirante, mas não é exclusivamente a questão do cadeirante. Tem também as pessoas que somente estão momentaneamente até com a sua mobilidade reduzida. E as calçadas são um verdadeiro convite para acidentes. E a Paulista é um exemplo de sucesso desse tipo de intervenção. Faria né? Lima. Faria Lima, outro exemplo. Nós estávamos conversando antes dessa gravação sobre o liberalismo, né? Sobre as eleições da Argentina, e eu dizia, eu sou um liberal, mas eu sou um liberal na economia. Eu entendo que o Estado não pode se omitir em relação a algumas intervenções. E no Brasil existe essa discussão, e existia também em São Paulo. As calçadas têm que ser uma obrigação do proprietário. E se o proprietário não tiver a sua calçada de uma maneira adequada, ele tem que ser punido. Tudo bem, mas se ele não faz, ele vai ser punido, vai continuar não fazendo. E aquele que tem deficiência em especial, e daí, o proprietário foi punido. E o direito do deficiente, do cadeirante, não é? Então, em relação à diferença, à inovação na nossa gestão, foi que, por lei, enviei um projeto de lei, foi aprovado, nós trouxemos para a prefeitura o direito de usar o dinheiro público para fazer calçadas. Porque eu acho que essa é uma obrigação da prefeitura. Se a prefeitura, ela pode usar o seu orçamento para recapear, para pavimentar, para os carros, para aquelas pessoas que são mais abastadas, que têm seu veículo, por que ela não pode usar esse orçamento para fazer calçadas, em especial, respeitando o direito daqueles que têm deficiência pública? E voltando um pouco só àquela questão de ocupação do centro e de outros bairros também que estão degradados na cidade de São Paulo, tem um problema que as pessoas enfrentam sobre a regulamentação dos retrofits, da recuperação de prédios já edificados e desatualizados. Então tem o problema das obras em si, então o Código de Obras é bastante exigente com relação a essas reformas, e tem o problema do próprio licenciamento. Quer dizer, caberia uma legislação específica para os retrofits, de modo a que as pessoas tivessem mais facilidade de ocupar esses prédios que hoje estão desocupados. Bom, primeiro eu acho corretíssimo que o Código de Obras seja muito rigoroso. É fundamental numa cidade como São Paulo. Porém, uma cidade que já está se tornando antiga, não tão antiga quanto as europeias, mas já bastante antiga, é natural que você tenha prédios com dezenas, alguns já centenas de anos, mais de 100 anos, né? E não é possível você trazer para esses prédios, para essas construções, as mesmas exigências. Ainda algumas semanas atrás, eu tive um prédio de conhecidos, um prédio com excelentes instalações, aonde o Corpo de Bombeiros não deu o seu ok para a vistoria, que era um absurdo. Os proprietários depois recorreram em função dessa negativa e conseguiram, mas foi uma burocracia de meses, não é? Então, o retrofit precisa, sim, ter uma legislação específica, bastante rigorosa, evidentemente, mas diferenciada, porque é uma situação diferenciada. E, prefeito, sobre a questão da mobilidade, a utilização, os novos modais, a bicicleta, isso também foi novos conceitos que passaram a incorporar o dia a dia do cidadão paulistano. Nós fizemos as primeiras ciclovias, as ciclofaixas aos domingos, mas com critério, não é? Depois o nosso sucessor, sem critérios, acabou estendendo de uma maneira tão inadequada e avassaladora as ciclovias, ciclofaixas em locais que não comportavam, não era necessária, que acabou jogando a população contra essa iniciativa. Então nós precisamos resgatar os bons projetos para voltar a ter de parte da população o mesmo respeito que ela tinha, o mesmo entusiasmo que ela tinha pela expansão das ciclovias e das ciclofaixas de ladeira aos domingos. Bom, indo para o nosso
ao término aqui da nossa conversa, prefeito, nós estamos chegando perto das eleições já de prefeito, apesar de há um ano, mas já o movimento político já acontece. Como o senhor vê o cenário para a Prefeitura de São Paulo e principalmente, especificamente as pessoas que estão concorrendo, até porque isso, igual nuvem, vai movimentando a cada dia, aparece uma novidade. Mas, do seu ponto de vista de propostas de política, o que o senhor vê que no ano que vem o candidato a prefeito que vai ser eleito deve trazer consigo? Que proposta é a proposta que os paulistanos querem ver vencedora? O importante é registrar que nós temos agora uma nova legislação eleitoral. Essa legislação, como ela impede a coligação de vereadores, ela incentiva os partidos a ter o seu candidato, o que não era usual nas eleições anteriores, onde prevalecia a tese das coligações. Isso vai fazer com que os candidatos tenham mais a cara do partido, associada também aos seus projetos pessoais. E isso vai dar ao eleitor a condição de entender o que significa aquele candidato. Se o seu partido tem história, se o seu partido tem já antecedentes na prefeitura. O caso do PSD, por exemplo, nós já temos um pré-candidato, não é? Que é o André Matarazzo. Ele será o candidato do PSD. O PSD já tem alguém que foi prefeito, no meu caso. Então, é natural que as pessoas entendam que se o André se eleger, ele vai chegar à prefeitura com uma equipe que já administrou São Paulo, que tem experiência, que tem bons projetos. E isso dará a condição do eleitor de entender o que significa ele. O atual prefeito, Bruno Covas, ele deverá ser candidato à reeleição. As pessoas vão votar nele sabendo o que significa a reeleição dele. É evidente que se ele for reeleito, ele vai continuar com a mesma equipe. O PT terá o seu candidato. O PT já ocupou a prefeitura de São Paulo. Então, eu estou citando 3 projetos partidários que o eleitor vai saber o que significa votar naquele partido e naquela pessoa, não é? E isso é muito saudável, que essa legislação fique, que ela seja permanente, porque isso vai dar mais certeza do que virá, não haverá surpresas, não é? Nós temos aí, ao longo dos últimos 20 anos, pessoas que se elegeram para prefeituras importantes, para governos estaduais importantes e para a presidência da República, que não tinham nenhum histórico, nem pessoal e nem os seus partidos. Quando você tem um candidato que tem histórico pessoal e o seu partido também tem, fica muito mais fácil escolher e muito mais fácil não ter decepções. As pessoas sabem em quem e em quais projetos estão votando. Quem votar um dia no PT para presidente da República sabe o que significa. PT na presidência da República terá a inspiração do Lula, será aqueles projetos com aqueles quadros, a mesma coisa com outros candidatos, não é? No PSDB, no PSD, isso é fundamental. Prefeito Kassab, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Obrigado pela conversa. Parabéns. Obrigado a você. Agradeço a todos vocês que também nos ouvem e, enfim, com o intuito de nós entendermos um pouco mais a cidade sob o olhar de quem, de alguma forma, serviu a esta cidade. Muito obrigado.